E o programa UFAL no combate ao coronavírus conversa agora com Esdras Andrade, ele que é graduado em Geografia pela UFAL, mestrado em Geografia e também tem uma grande experiência na área de Geociências, com ênfase em Geotecnologias e Análise Ambiental. E vamos então entender a importância do trabalho do Esdras e sua equipe nesse combate à pandemia. Obrigada pela participação, Esdras. Imagina, é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui. A gente sabe que desde o dia 16 de março que o Instituto de Geografia da UFAL vem monitorando o comportamento gráfico da Covid-19 e as suas possíveis relações com a sociedade de uma forma geral. Um momento que consegue contextualizar um mapa facilita a própria sociedade, os próprios gestores a visualizarem essa doença, né, Esdras? Exatamente. O mapa, antes de tudo, ele é um instrumento de comunicação. Então, nós, como trabalhamos com mapas, produzindo mapas, a gente tenta comunicar, a gente comunica através dos mapas informações que são apuradas, que são coletadas e que são trabalhadas de forma que possa ser representada espacialmente. A gente costuma dizer que tudo o que acontece, todo fenômeno, ele é espacializável. Então, tudo que acontece em algum lugar. Se isso acontece em algum lugar, ele pode ser representado através de mapas. Vocês chamam especializar, ou seja, espacializar. Tudo que acontece em algum lugar. Para alimentar esses mapas, Esdras, como é que vocês fazem? Vocês dependem de dados da imprensa, da própria Secretaria de Estado da Saúde, que repassa essas informações? Como é que é feito? No caso do coronavírus, esse monitoramento que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando com os dados que são disponibilizados diariamente através das secretarias de saúde, né, tanto na esfera municipal quanto estadual, através dos seus boletins informativos. Então, a gente toma posse desses boletins, extrai as informações que podem ser representadas no espaço e assim a gente elabora os mapas. E a gente sabe que tudo muda rapidamente, Esdras. Como é que é feita a atualização desses dados nos mapas? Vocês trabalham isso diariamente? A gente trabalha isso diariamente. E a gente está sempre conectado, né? Está sempre online, à espera da divulgação dos resultados, dos boletins informativos, para a gente poder fazer essa coleta das informações, tratá-los e gerar os mapas. A universidade hoje dispõe de todo o equipamento necessário para esse tipo de monitoramento, de alimentar também esse sistema? Como é que é essa parte estrutural e de pessoal também? Veja só, a gente trabalha basicamente com uma estrutura mínima que qualquer pessoa pode trabalhar desde que seja especializada na área, que é um computador e basicamente isso, e ter uma planilha com as informações para poder alimentar o banco de dados. Vocês hoje estão trabalhando numa esfera municipal, Maceió, abrange o estado também? Nós estamos trabalhando com informações de Maceió especificamente e do estado de Alagoas como todo, os municípios do estado de Alagoas. Então, os dados que são disponibilizados, tanto com a quantidade de casos, né, confirmados, como de óbitos registrados, a gente, através dessas duas informações, a gente pode elaborar diversos mapas. E os gestores, através dessas informações, podem direcionar as ações com mais eficácia, né, Esdras? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, né? Porque a gente sabe que atrás do mapa é muito mais do que um desenho, do que um gráfico. E todo um estudo, né, por trás disso e que vai, de certa forma, direcionar, muitas vezes, a atuação do gestor público, né? A gente costuma, como é que eu posso dizer? A gente espera, na verdade, que os mapas eles possam servir, né, não só para a sociedade como um todo, porque a partir do momento que ele é disponibilizado para a sociedade, ele está sendo auditado automaticamente por quem entende, né? Então, assim, as pessoas podem fazer essas comparações e podem cobrar dos gestores públicos que possam tomar medidas que de forma que possa garantir o mínimo possível de prevenção ao coronavírus. Quando vocês elaboram esses mapas, vocês divulgam ele na imprensa, deixa disponível pela própria universidade? Como é que a sociedade tem conhecimento? Inicialmente, a gente disponibiliza nas redes sociais do Instituto de Geografia. A gente tem a página do Instituto de Geografia nas redes sociais e também do programa de pós-graduação do mestrado lá de Geografia. Então, além de a gente divulgar isso para
o reitor e ele se encarrega de distribuir. O que eu acho importante também a gente falar aqui, Esdras, é que através desse mapa é possível identificar. Quando se analisa bairros, por exemplo, você consegue estudar de forma mais minuciosa a vulnerabilidade social, né, dos moradores daquele bairro, a própria mobilidade urbana que é preciso ali naquele bairro. Então, vocês conseguem também pontuar isso nesses estudos? Olha, esse é um dos estudos que nós estamos trabalhando. A gente está lidando com duas frentes. Um é o monitoramento do coronavírus, né? A gente acompanha diariamente o crescimento do espaço, né? A expansão, né, do vírus, que ele vai atingindo cada vez mais tanto pessoas. em Maceió quanto no estado de Alagoas. Mas, especificamente para Maceió, para os bairros de Maceió, a segunda frente que nós estamos atuando é justamente, nós estamos fazendo, tem um grupo de pesquisadores que está elaborando um mapeamento da vulnerabilidade socioespacial dos bairros de Maceió ao coronavírus. Tá? Então, assim, a gente trabalha o nível de detalhe é o nível dos bairros. Nós gostaríamos muito de estar trabalhando pontualmente, saber a rua onde é que aconteceu, porque a gente tem outro universo de informações em que a gente pode fazer os cruzamentos desses dados e a gente extrair com mais precisão, com mais exatidão, onde está ocorrendo mesmo a pandemia aqui em Maceió. Mas, infelizmente, a gente não tem acesso a essas informações, então a gente prefere trabalhar de uma forma mais unificada através dos bairros. Essas informações teriam que ser repassadas pela Secretaria de Saúde? Pelas secretarias, exato. E aí, especificando em relacionado aos bairros, a vulnerabilidade, o número de moradores, como os moradores sobrevivem naquela região, o tipo de trabalho, seria esse tipo de serviço que vocês precisariam? A gente precisaria, por exemplo, das informações onde ocorrem, por exemplo, as ruas, onde ocorrem os registros de casos confirmados. A partir daí, a gente poderia cruzar essas informações, por exemplo, com as ruas e saber a mobilidade. A partir daí, a gente pode, com outros dados que o governo federal disponibiliza através do cadastro único, saber se isso daí está ocorrendo nas favelas, que a gente não sabe. Né? Ou seja, seria um estudo mais minucioso. Seria, né? Se a gente tivesse essas informações, mas infelizmente não temos, então a gente prefere trabalhar de uma forma mais planificada. E isso, não tenho dúvida que iria ajudar muito, porque a gente já pontua em Maceió, por exemplo, os bairros com maior incidência, né? Inclusive bairros da área nobre também vem liderando, né, os casos de coronavírus aqui no estado. Então, seria fundamental ter esse estudo também, até para o próprio gestor direcionar as ações bairro a bairro, porque tem os mercados livres, tem as feiras, enfim, e vários tipos de serviço, né, para a população espalhados na cidade inteira. Né? Certamente. E assim, por exemplo, se a gente trabalhássemos com esses dados pontuais, por exemplo, a gente poderia saber exatamente onde acontece. Se tem um edifício que teve, vamos supor, na Ponta Verde ou na Jatiuca, que teve 15 casos, por exemplo, isso é hipotético. O poder público poderia atuar especificamente naquele ponto. Ir lá e saber por que ali naquele local está tendo um número maior de casos. Exato. Né? Mas não tenha dúvida que o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho fundamental, tanto é que essa contribuição, né, desse retrato geográfico do coronavírus, vamos dizer assim, vem servindo até para todo o país, né, Esdras? Assim, não só aqui em Maceió, o estado de Alagoas, mas o Brasil inteiro vem mostrando a importância, né, dos mapas, dos gráficos, da curva do crescimento, enfim, cada vez mais importante para poder direcionar as estratégias de atuação. Né? Certamente. E assim, o governo federal, as instâncias federais que trabalham no combate ao coronavírus, eles são alimentados, desculpa usar essa expressão que são alimentados, mas porque isso é comum, é corriqueiro a gente trabalhar, né? Então, assim, o governo federal ele é municiado, ele é alimentado através dos dados que os estados e os municípios passam. Dia a dia. Diariamente. Então, assim, é uma cadeia que essas informações são levadas até a esfera superior e que lá é que é tomada as decisões. E como é que está sendo feito esse trabalho agora, nesse isolamento social, com o teletrabalho, né, que os servidores da universidade, pesquisadores vêm desenvolvendo, muitas vezes trabalhando em casa, muitas vezes precisando ir até um laboratório da universidade, enfim, como é que está esse dia a dia para vocês? Isso, basicamente a gente está trabalhando em casa, mas eventualmente uma vez por semana ou duas vezes na semana, a gente se desloca até o laboratório para a gente poder passar algumas demandas e acompanhar algumas outras produtos que os nossos alunos, que a gente passa para os alunos e a gente
tem esse papel também de ensinar, de transmitir o conhecimento. Então, assim, a gente precisa estar acompanhando de perto também, mas tomando todos os cuidados. Todos os cuidados necessários, exatamente. Né? Para poder se fazer um mapa, Esdras, vocês precisam de que aparelhagem é preciso para poder... que a gente imagina, um censo do IBGE, por exemplo, pesquisadores vão de porta em porta e tal, para você conseguir estruturar em um mapa a realidade daquela cidade. Como é que é feito esse trabalho? São equipamentos que fotografam? Como é que é feito esse monitoramento? Não, basicamente os dados, eles são... Os dados que vocês recebem? Os dados, eles vêm em formato de um arquivo de texto, que lá estão expressos os números. Esses números a gente digita, transfere para uma planilha e nessa planilha a gente joga no programa, né? A gente faz o link, faz a conexão com o programa que tem os polígonos dos municípios, dos bairros de Maceió e a gente faz esse link entre esses valores e cada bairro ou cada município. E a partir daí a gente faz um trabalho estatístico de divisão de classes, né, de distribuição dos valores através de classes e a gente representa isso através do mapa. Ou seja, você fazer o primeiro foi mais difícil, né, Esdras? Agora fica mais fácil. Sim, agora é só alimentar. Sair alimentando diariamente com essas informações. Em algum momento vocês questionam esses números que chegam? Às vezes a própria imprensa questiona também o que passa pela secretaria, enfim. Ou vocês recebem e já automaticamente alimentam aquilo ali? Existe algum tipo de colaboração nesse tipo de trabalho ou não? Olha, basicamente com alguns órgãos que a gente tem contato, quando a gente verifica que houve uma disparidade entre um número que foi informado no dia anterior e o outro que foi no dia presente, por exemplo, e a gente verifica que tem algum erro, a gente tenta entrar em contato para saber o que é que foi que houve, para a gente não fazer uma divulgação errada, né? Chega de fake news, né? Exatamente. Pelo amor de Deus, sem fake news. Mas basicamente isso aí, a gente procura saber. Às vezes a gente consegue êxito, às vezes não. Então vai do jeito que está lá. Você acha que os prefeitos, são 102 municípios aqui em Maceió, você acha que os prefeitos eles estão entendendo a importância do trabalho dos pesquisadores da Universidade Federal no combate à pandemia? Aqui em Maceió tem essa, de certa forma, tem uma abrangência maior, mas Arapiraca e outros municípios, eles também estão usando esse trabalho de vocês, alimentando os dados? Olha, pelo que a gente tem conhecimento, cada prefeitura tem, nas suas secretarias municipais, setores que fazem esse acompanhamento e eles repassam essas informações para a Secretaria de Estado. Então, a gente já se serve desses dados que eles repassam para a Secretaria de Estado. Vocês não precisam ter nenhuma atuação no interior, não. Ou seja, da própria Secretaria Estadual já recebe tudo. Exatamente. O nosso retorno é só devolver os mapas para que eles possam se situar. Cidade a cidade. Na verdade, a gente indica os municípios no estado como um todo. E lá, por exemplo, o município ele pode saber como é que está a situação visualmente do seu município e assim como aqueles que estão no seu redor. Então, assim, eles podem tomar decisões por exemplo, de bloqueio de rodovia, de acesso aos seus municípios, dependendo do seu entorno também, dos municípios, caso esses municípios eles estejam em situação mais crítica que o do Porque a gente sabe que cada município tem a sua peculiaridade, né? Tem cidades aqui em Maceió que os moradores estão respeitando o isolamento e existem cidades fantasmas aqui. Existem outras que parece que nada absolutamente aconteceu. As pessoas nas ruas, enfim. Então, a gente sabe que tem a posição dos gestores para ter mais um finco nesse momento e tomar as direções, mas eu acho que, enquanto se fala em pesquisa, em trabalho, a realidade tem que ser mostrada com transparência para todos, né? Independente de política, tem que ter a visão da saúde, a visão da sociedade científica para poder, de fato, combater. Exatamente, e a gente tem que se valer dessa autonomia que o pensamento crítico da ciência, da academia, da universidade, tem que se valer disso daí para não ser influenciado pelas partes, né, interessadas. Né? Você, como um estudioso, né, da geografia, ele com mestrado em geografia, já tinha alcançado algum trabalho com um nível desse, Esdras, com uma pandemia mundial nesse contexto que parou o mundo? Nessas proporções não, para mim isso é inédito. Já trabalhei com outras frentes, né? Por exemplo, já trabalhei no Instituto do Meio Ambiente de Alagoas por 12 anos e a gente viveu aquela enchente de 2010. Né? Então, ali a gente trabalhou pesadamente naquela situação. Toda a análise do solo, toda a parte ambiental. Isso, mas como
comparando com a realidade atual, não tem comparação. E assim, é engraçado, é interessante você pegar o seu estudo ligado à geografia e transformar isso para a área da saúde. Porque quando você analisa um solo, né, questões ambientais, de certa forma tem mais relação. Agora, você imagina a complexidade desse estudo, né, que é importante ter essa abrangência de mapas para a gente visualizar isso melhor, mas você levar essa linguagem, né, da geografia para a saúde. A geografia ela a área do conhecimento em que ela conversa com todos os saberes. Tá? Então, quem estuda geografia, fazer um pouquinho do merchandising agora do curso, estuda economia, estuda política, estuda saúde, estuda a parte de solos, a parte de relevo. Então, a gama de conhecimento é muito grande que está intrínseca na geografia. Então, a gente consegue conversar com relativa facilidade com esses temas. Eu desejo mais sucesso ainda para vocês e parabenizar Obrigado. pelo trabalho que a universidade, né, que os pesquisadores vêm desenvolvendo. Eu acho que unir esforços, né, o talento de profissionais e a sabedoria de todos vocês, isso é fundamental. E assim, poder direcionar isso para a população, Sim. direcionar para os gestores públicos, para que eles possam usufruir de todo esse trabalho e tomar as decisões. Então, só parabenizo a vocês para que o trabalho continue. Você acha que o Brasil, de certa forma, ele vem avançando nesse contexto de análise geográfica da Covid? Sim, a gente tem percebido, eu acompanho alguns grupos de discussão dentro da área de geografia, e a gente tem percebido que muitos profissionais estão engajados, não só na esfera estadual, federal, mas nas esferas estaduais também. Então a gente vê muita gente boa trabalhando, que está divulgando os seus produtos, seus resultados, não só na área da geografia, mas na área da estatística, da matemática, o pessoal da medicina também, né? Então, o pessoal mais especificamente da saúde. Nas várias áreas de atuação. Então, a gente percebe, mas trazendo para o contexto da geografia, a gente tem percebido e a gente tem conversado, tem discutido e a gente tem visto que a colaboração tem sido satisfatória. Então, só para finalizar, a população vai ter acesso a todo esse estudo que vocês estão levantando, né? Que vocês vêm acompanhando. Brevemente. Estamos finalizando, já acredito que nessa sexta-feira a gente já termina a revisão do texto, vai submeter a biblioteca para ter o registro na biblioteca e a partir daí acredito que na próxima semana a gente já vai estar disponibilizando esse estudo que é intitulado de mapeamento das áreas vulneráveis, que é o mapeamento da vulnerabilidade socioespacial dos bairros de Maceió em relação à Covid-19. E aí, nesse trabalho, a gente está abordando 11 variáveis que a gente chega ao ponto de dizer qual bairro vai ser o mais crítico. Chega no foco da doença mesmo, né? Exatamente. Por isso tão importante. Obrigada mais uma vez. Imagina. Esdras Andrade, ele que é geógrafo da Universidade Federal de Alagoas. Parabéns pelo trabalho e leva o parabéns a toda a equipe, né? Porque a gente sabe que não só o Esdras, mas toda a equipe. Ele falou que são duas frentes, né, que compõem esse trabalho nas ações de combate ao Covid. Isso é um grupo de trabalho que vem atuando em duas frentes. Isso. Quantas pessoas em média envolvidas aí, Esdras? Eu acho que são 17 pessoas, 15 a 17 pessoas. Você coordena algum trabalho? Eu estou coordenando né? Estou coordenando mas todo mundo está trabalhando em equipe, um time só, é um trabalho de várias mãos. Então, assim, a gente não tem do que se queixar, está todo mundo engajado nessa situação de dar a melhor resposta para a sociedade. Muito bem, parabéns à Universidade Federal de Alagoas pela competência de todo o seu corpo científico aí para ajudar nesse combate. Obrigado. Obrigada a você, Esdras. Até a próxima. Até.